agradeço, né, inicialmente a oportunidade de participar desse importantíssimo simpósio. Estou aqui representando as mulheres, né? Acho que eu sou a única mulher falando aqui na mesa. Espero representá-las a todas nós dignamente. E vamos lá. Eu preparei aqui uma apresentação e vou focar no tema do sistema da dívida, uma expressão que eu criei, justamente para caracterizar o funcionamento às avessas do endividamento público. O endividamento público deveria funcionar como uma fonte de recursos, que o Estado pudesse acessar o recurso e aplicar em investimentos. E alguns países desenvolvidos usam assim a chamada dívida pública. O Japão, que é aquela, né, uma tripa de terra lá no meio do oceano, tem um clima horrível, não tem praticamente nada lá. Olha o desenvolvimento do Japão. O Japão tem uma dívida de 250 do PIB, com juro negativo, e aplica em investimentos. A dívida do Brasil já está em quase 100% do PIB, porque aquele dado de 80% que os jornais divulgam não considera uma boa parte da dívida que é usada para política monetária do Banco Central, e o Brasil paga as taxas mais altas do mundo, e até o Tribunal de Contas já declarou em evento dentro do Senado Federal que a dívida brasileira, a dívida interna brasileira, não serviu para investimentos. Então, esse é um ponto muito importante da gente focar também, complementando os dados que o professor Eduardo acabou de colocar também. Eu sempre começo as palestras, principalmente quando eu falo para estudantes, né, que a juventude não pode ficar desanimada. Ninguém pode ficar desanimado, mas os jovens, menos ainda, né? E eu tenho notado que as pessoas estão muito desanimadas, né? E nós temos que dar um jeito de ver por que isso está acontecendo. A maioria nem enxerga o Brasil. Só enxerga-se uma maneira de sair do Brasil. Não enxerga as riquezas que nós temos, as potencialidades que nós temos, e buscar por que o Brasil, sendo um dos países mais ricos do planeta, aqui nós temos simplesmente tudo, né? Toda aquela tecnologia que foi falada aqui hoje de manhã pelo Vilela, ainda está aqui? Está lá, Toda aquela tecnologia que você citou hoje de manhã, daquelas caixinhas lá, dos satélites, tudo aquilo é feito de nióbio brasileiro. Os foguetes, né, as aeronaves, todo equipamento elétrico, eletrônico de ponta, tudo isso é feito com nióbio brasileiro, que o Brasil tem 98%, o Canadá tem 2% e não explora. Então, tudo que usa nióbio no mundo usa nióbio brasileiro. Quem explora nióbio? Qual o impacto do nióbio no nosso orçamento? Quem põe o preço no nióbio? Quantas pessoas do Brasil sabem que a gente possui nióbio e quanto o nióbio é estratégico para o mundo? Então, há um caminho enorme a percorrer, né? Então, mas nós não temos só nióbio, não. Nós temos mais de 55 minerais, tudo precificado na Bolsa de Londres. Tudo comercializado aí através de paraísos fiscais. Sai daqui a preço nulo e do paraíso fiscal é que se vende. Então, tem uma porção de coisas aí na economia das sombras, que não aparece nas estatísticas, não reflete no orçamento público, não reflete na balança comercial. Nós temos sido extremamente roubados no Brasil. Extremamente roubados. Então, essa riqueza toda que está em todas as áreas, né, e está também em dinheiro. Nós temos mais de 4 trilhões em caixa. No caixa do Tesouro Nacional, no caixa do Banco Central e lá fora no caixa das reservas. Tudo parado.
parado, guardado no caixa, e não tem investimento no Brasil. Não tem. Por quê? Todos esses 4 trilhões é só para garantir para o mercado financeiro. Tá? Além disso, temos um potencial de arrecadação tributária enorme, uma dívida ecológica por cobrar enorme. Então, tudo isso aqui, ó, maior reserva de água, terceira maior de petróleo, terras agricultáveis, extensão territorial, clima, todas as matrizes energéticas, tudo isso aqui é verdade ou é ficção, gente? Podem responder. É tudo concreto, palpável. O Brasil é riquíssimo. Mas a gente vive nessa realidade de abundância? A gente vive num cenário de escassez. E eu uso essa palavra cenário porque a coisa, gente, é muito bem montada. A crise foi fabricada. Tá? Foi fabricada e o remédio, o veneno para corrigir a crise, aprofunda a crise. É o ajuste fiscal, que virou norma constitucional com a emenda do teto. Tá? E nós temos aí, qual o resultado disso? A dívida explode e, ao explodir, a dívida é justificativa para privatizar tudo. Podem pegar todas as normas legais, desde Collor, passando por Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora Bolsonaro, porque todo mundo privatizou. As normas legais que autorizaram privatização, justificativa, pagar dívida. E tem que saber que dívida é essa. Bom, se todo mundo concorda que a realidade é de abundância e que o cenário é de escassez, eu acredito que ninguém está feliz de viver num cenário de escassez, a nossa tarefa é descobrir o que separa a realidade de abundância do cenário de escassez para a gente trazer essa realidade de abundância para a vida concreta das pessoas, da nação brasileira. Né? E olhando sob os olhos das finanças, né, eu coloco ali que é o sistema da dívida, que sistema da dívida é diferente de endividamento público, eu vou explicar. É a política monetária suicida praticada pelo Banco Central, é o modelo tributário regressivo e o modelo extrativista irresponsável para com as pessoas e o ambiente. Né? E com a economia do país também. Então, como é que enfrenta tudo isso aqui? Né? Não é tarefa fácil, mas diante da falta de conhecimento fica impossível. Se as pessoas nem conhecerem disso, nem falarem disso, aí fica impossível. Conhecendo, aí a gente pode organizar e caminhar nesse sentido. Né? O sistema da dívida, eu criei essa expressão, porque quando eu comecei a falar de auditoria da dívida, eu apanhava muito, até de gente da esquerda, eu falava assim, mas o que é isso? Dívida é um... Entra. Tem um porteiro ali, eu estou chamando ele para entrar. O endividamento público, né, muita gente batia, falava assim, endividamento é uma fonte de financiamento, você está batendo aí numa fonte de financiamento? Isso, eu falei, não estou batendo no endividamento. Eu bato palmas para aquele endividamento legítimo, que é que o dinheiro realmente entra, que o dinheiro realmente é aplicado em algum investimento, não é? E principalmente em algum investimento de interesse da sociedade, que no final é quem vai pagar essa conta. Tá? Só que a música tá boa, hein? Só que ao investigar, ao chegar nos contratos, o que é uma auditoria? É chegar nos documentos primários. A gente não faz auditoria estudando em livros. A gente faz auditoria investigando os contratos, os acordos, olhando a contabilidade, olhando os fluxos. Tá? Então, quando chegamos nos documentos primários, na emissão dos títulos, aí a gente viu que não tinha nada a ver com endividamento, que era um negócio financeiro, que é um sistema que funciona às avessas. O estoque da dívida aumenta,
mas o dinheiro vaza diretamente para o mercado financeiro. Eu vou dar um exemplo. Hoje, 1,5 trilhão da dívida interna brasileira, 1,5 trilhão, hein? Estou falando de 20% do PIB. Está em títulos da dívida interna emitidos pelo Tesouro Nacional, que são usados pelo Tesouro para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Isso é dívida? Não. Isso é a utilização do endividamento como um mecanismo de transferência de recursos para o setor financeiro. Então, eu criei essa expressão, sistema da dívida, para diferenciar aquele endividamento legítimo, saudável, do tipo do que o Japão faz lá. Desculpe, sobra de caixa é o mesmo que depósito compulsório? Não, o sobra de caixa, depois que você tira o depósito compulsório obrigatório, é o que sobra. É o dinheiro que os bancos poderiam emprestar e deveriam. Aliás, não é nem dinheiro do banco, tá? É dinheiro nosso, pessoas físicas e jurídicas, está depositado lá, que o papel do banco, o que é? Pegar esse dinheiro que está lá sobrando, né, de alguém, e emprestar para a indústria, principalmente indústria, que é o setor que mais precisa de crédito. Né? Mas aqui no Brasil, por que sobra? Porque os bancos querem cobrar juros quase 200% ao ano. Se você olha aí, se você for um bom cliente do Banco do Brasil, olha agora aí no aplicativo, você consegue 10 e pouco por cento ao mês, se for um cliente muito bom. Isso, gente, dá quanto por ano? Que é juro sobre juro, fora a atualização monetária. 10 e pouco é só o juro, ainda tem atualização. Então, é proibitivo, é 200% ao ano. O governo ainda paga, remunera esse dinheiro. Então, olha, esse é o maior escândalo. Eu vou mostrar, inclusive, uns folhetos é sobre isso. Remunera. E esse mecanismo foi um dos principais mecanismos que provocaram a crise. Tá? Então, o sistema da dívida é isso. Ó. É a utilização do endividamento às avessas. A principal característica é a ausência de contrapartida. Quando você faz dívida para remunerar a sobra de caixa dos bancos, o título só está lá como garantia dos bancos. Qual é a contrapartida? Não tem. Você emite título para pagar prejuízo de swap. O dólar subiu, o Banco Central vai lá e paga a diferença. Como? Com o título da dívida. Isso, então, como é que o sistema da dívida funciona? Primeiro, ele dirige todo o modelo econômico, porque a primeira conta que se faz é a do pagamento da dívida, e é sagrado. Aí o resto virá ajuste fiscal, tudo mais, a orientação para as privatizações, tudo gira em torno do privilégio da dívida, do privilégio financeiro. O sistema legal vai sendo modificado para se ajustar. Quem vota esse sistema legal que dá suporte ao sistema da dívida é um sistema político, em grande parte financiado pelo mercado financeiro. Tá? A corrupção é intrínseca a esse modelo. Aqui, nós estamos falando da corrupção do trilhão. Não é nem de bilhão, é a corrupção do trilhão, que é o que foi gasto nos últimos 10 anos para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Não tem nem previsão legal. Tá? A grande mídia faz esse jogo do sistema da dívida. Como foi falado de manhã aqui, não se trata nem de fake news na mídia, é no news. Não se fala nisso. Tá? E quem comanda o sistema da dívida? O sistema financeiro, que é encabeçado pelo BIS. Quase ninguém nem conhece. Alguém aqui já ouviu falar do BIS? Não é o chocolate não, hein? Quem já ouviu falar do BIS aqui, levanta a mão. A Fátima não vale. Ó, já ouviu. O BIS é que manda no mundo. É uma instituição privada, é a cabeça, tá? Então, o BIS, FMI, etc. Tá aqui, ó. O BIS, um trabalho de pesquisa, inclusive, que conta com a participação da professora Fátima, junto com o Daniel Simões. O BIS
comanda o sistema financeiro mundial, ele tem 60 bancos centrais associados, 132 bancos centrais subordinados, e ali é que organiza como que o FMI vai interferir com seus planos junto aos países, quais os projetos que o Banco Mundial vai fazer, projetos de nomes super simpáticos, né, do Banco Mundial, e através deles toda aquela dominação. O Varoufakis, ex-ministro da Fazenda da Grécia, fala do Minotauro. Ele não fala do BIS, ele fala de um Minotauro que dirige as finanças. É o BIS, tá? Ele está acima de tudo e de todos. Se vocês lerem o estatuto do BIS, ele só não diz que é Deus. Mas ele diz que ele não se submete a nada e ele manda em tudo. Então, se a gente nem identifica o nosso inimigo, qual é a nossa chance nessa guerra? Então, a primeira coisa, saber que o mundo das finanças não está à deriva. A precificação nas bolsas, que hora que o commodity vai cair, que hora que vai subir, quem vai ser afetado, quanto vai variar tal moeda, quanto vai variar a taxa de juros internacional. Isso não é aleatório, tá? Tem um estudo científico de cientistas de um instituto suíço que mostrou que de 40 e tantas mil empresas, tem um núcleo só de 147, e essas 147 são de propriedade de poucos bancos. Então, o mundo, gente, tem dono e está muito bem dominado. Esse negócio de falar de forças de mercado, não existe isso, tá? Então, a gente tem que entender isso. E outra, entender a força, a potência que o Brasil é e pode ser. Se tem um país no mundo que pode dizer para o BIS, aqui não, é o Brasil. Porque o Brasil é autossuficiente em tudo. Por isso que o Brasil é tão boicotado, tá? Como é que funciona o Banco Central aqui no Brasil? Ele não obedece nem o que restou do artigo 192 da Constituição. Porque o artigo 192 já foi quase todo revogado. Foi a primeira conta que o governo Lula teve que pagar para o mercado financeiro. Só sobrou o caput. E no caput do artigo está lá: o sistema financeiro deve promover o desenvolvimento equilibrado e servir aos interesses da coletividade. O sistema financeiro no Brasil funciona assim, gente? Não, né? Pelo contrário, o sistema financeiro aqui suicida as finanças. E querem mais. Esse projeto de lei aqui, ó, que está em regime de urgência lá no plenário da Câmara, torna o Banco Central um ente constitucional autônomo. O que é isso? Acima de tudo e de todos, igual o BIS. Ele não vai se submeter ao legislativo, ele vai fazer suas próprias normas. Ele não vai se submeter ao executivo. O presidente da República, seja quem for, não pode demitir nem diretor do Banco Central, se passar essa tal da independência do Banco Central. É isso, tá? Então, e mais, esse projeto aqui legaliza o depósito voluntário remunerado. Tá? Que é essa remuneração da sobra de caixa dos bancos, que já custou 1 trilhão nos últimos 10 anos. Tá? Nós estamos numa conjuntura de crise, isso é inegável. Só que essa crise, além dela estar servindo de justificativa para a emenda do teto, esse foi o discurso. Tem que congelar tudo, está em crise, não tem outro jeito. Tem que privatizar tudo, tem que cortar gasto, tem que fazer reforma trabalhista para gerar emprego, para sair da crise, tem que fazer reforma da Previdência, independência do Banco Central e novos esquemas de securitização de crédito. Eu pergunto a vocês, o que provocou a crise aqui no Brasil? Eu concordo com o professor que houve queda no preço das commodities, mas não chega a provocar a crise que provocou. Tá? Nós não tivemos aqui quebra de bancos, que foi o que produziu a crise nos Estados Unidos e Europa. Nós não tivemos pestes que impedissem a nossa população de trabalhar. Nós não tivemos quebra de safra, nem agrícola, nem mineral. Nós não tivemos guerra, graças a Deus. O que explica a queda do PIB de mais de 7% em apenas 2 anos? Qual o país do mundo que caiu mais de 7% assim? Síria. Destroçada por guerra. Olha a potência Brasil cair mais de 7% do PIB, gente. O que explica a falência de inúmeras empresas de todos os ramos?
desemprego recorde. Tá? O que explica o cenário de escassez? Se além de não tivermos tido aqui nenhum dos fatores que produzem crise, temos todo esse potencial aqui, toda essa riqueza, possuímos mais de 4 trilhões líquidos em caixa. Esses dados aqui são oficiais de dezembro de 2018, agora já é mais, no Caixa do Tesouro, aqui no Caixa do Banco Central já é 1,5 tri, reserva também já é mais de 1,5 tri, porque o dólar subiu. Quando eu apresentava esses dados aqui, às vezes em debate lá em Brasília, com alguém do governo na mesa, eles sempre falavam, não é bem assim, não. Só de falar que não é bem assim, já estão admitindo que, em certo modo, é assim. Temos mais de 4 tri em caixa. Aí eu comecei a usar o link ali, ó. Se vocês clicarem nesse link, vocês vão chegar numa tabela oficial do Banco Central. Então, aí eles começaram a admitir, temos esses 4 trilhões em caixa, mas esse dinheiro só pode ser gasto com a dívida. E já estamos gastando, né? As reservas, que inclusive os governos petistas se negaram a diminuir para aplicar em investimento e alavancar o desenvolvimento, gerar emprego, vocês viram que já houve um leilão de reservas aí para pagar farra de swap? Tem poucos dias. Por que isso aqui nunca vai sair da mídia? Qual é a atitude das pessoas quando elas leem a notícia lá do déficit, do fatídico déficit? Déficit da Previdência, déficit de conta corrente, déficit primário, déficit nominal, só sai notícia de déficit. A população fica o quê? Encurralada. Aí não tem dinheiro, fazer o quê? Agora, e se saísse no jornal, temos mais de 4 trilhões em caixa? Alguém, Oi? Vamos, pelo menos alguma coisa aqui tem que ser gasta, lógico. Nenhum país do mundo faz isso aqui não, isso aqui é suicídio. Onde é que está essa teoria que manda fazer isso? Não tem. Aqui, ó, esse gráfico aqui é oficial do Tesouro. Durante 20 anos produzimos superávit primário. O que é isso? Arrecadamos mais do que gastamos. Sobrou 1 trilhão. E o que aconteceu com a dívida nesse período? Saiu de 86 bilhões para 4 trilhões. Então, a dívida não é da gastança com previdência, com tecnologia, com universidade, como gostam de falar os liberais a serviço do mercado. Economizamos 1 trilhão, tá? E a dívida saiu de 86 bi para 4 tri. Porque o que fez a dívida crescer, como diz o Tribunal de Contas da União, foram esses mecanismos aí que têm feito a dívida crescer, principalmente o juro. Tá? Depois desses 20 anos de superávit, olha aqui, virou do avesso. Sem que tivéssemos tido nenhum dos fatores que produzem crise. Vínhamos tendo superávit na Seguridade, virou do avesso. Sem que tivéssemos tido nenhum dos fatores que produzem crise. Vínhamos tendo aumento de arrecadação, de repente despenca. O PIB, concordo com o Carlos Eduardo, vinha crescendo pouco, mas em média, vinha crescendo quase 4%, em média. De repente, queda de mais de 7%. Não é? O que provocou a crise foi a política monetária do Banco Central. Como já foi dito, o juro saiu de 7,25 para 14,25. Sem justificativa técnica, política, jurídica ou econômica. Junto com isso, o Banco Central foi aceitando essa sobra de caixa, que chegou a 1 trilhão. Isso não tem paralelo no planeta. Nenhum país do mundo faz isso. Os países usam a operação compromissada para regular e evitar choque especulativo. Controlar volume de moeda. O volume de moeda aqui no Brasil já está abaixo da escassez. É 4% do PIB. A média mundial é 40%. Na China é 100%, porque chinês não é burro. Ele emite e
faz investimento. Tá? Aqui é 4. E o Banco Central ainda enxuga R$1 trilhão lá em 2016, porque agora já é R$1,5 trilhão. Tá? Não precisa ser economista para raciocinar isso. Raciocinem comigo. Ao retirar esse trilhão, aceitar esse depósito de dinheiro que sobra e remunerar a essa taxa aqui, ó, 14,25%, onde foi parar o juro de mercado? 200%, 300%. Tá? Explodiu. O que tem? E aí? A indústria, que é o setor que mais precisa de crédito. Porque a indústria, para existir, tem que ter galpão, tem que ter tecnologia, maquinário, matéria-prima, contratar gente, etc. Até que produz, distribui, vende, recebe, quem financia todo esse processo? Tem que ter crédito. A indústria, diante disso aqui, principalmente as pequenas e médias, porque a grande, ela é dona do banco. A grande é outra coisa. Quando a gente fala de empresa, a gente tem que falar das grandes e das médias e pequenas. Eu estou falando aqui as pequenas e médias que precisam acessar o crédito. Quebraram, gente. Em série. E quando uma empresa, uma indústria quebra, ela leva junto aquelas que fornecem insumos para ela, aquelas que distribuem o produto dela, afeta o comércio, afeta tudo. Tá? Eu peço a vocês que pensem aqui numa resposta. O que teria acontecido se o Banco Central não tivesse feito essa maluquice de aceitar esse depósito voluntário aqui em R$1 trilhão, e junto com essa outra maluquice de elevar a taxa de juros para 14,25%? O que aconteceria se o Banco Central falasse assim, bancos, fiquem aí com o seu trilhão? O banco ia ter que baixar os juros para poder emprestar. Pronto, vocês concordam com ele? Os bancos iam querer ficar com esse dinheiro guardadinho na gaveta? Claro que não. Os bancos iam ter que baixar o juro para emprestar. E aí, a economia irrigada com R$1 trilhão a juro baixo? Cadê a crise? Não teria tido crise. Não teria tido crise. Tá? Então, junto com isso, aliás, ainda tivemos prejuízo de swap cambial só de setembro de 2014 a setembro de 2015, foram 207 bilhões de reais em prejuízo de swap cambial. 207 bi teria dado para dobrar o orçamento da educação, do orçamento anual, teria dado para dobrar o orçamento da saúde e teria dado para dobrar as maiores 15 rubricas orçamentárias. Swap cambial é o seguinte, é um contrato que o Banco Central faz principalmente com bancos sigilosos, que diz basicamente o seguinte, se o juro subir, se o dólar subir, eu te pago a diferença. Aí alguém pode falar assim, mas peraí, o dólar pode cair. Pode, aí tem o contrato de swap reverso. Mas é o contrário, se o dólar cair, eu te pago a diferença. E se o investidor acha que o dólar vai subir e o dólar cai? Nós vimos outro dia que tem o swap de arrependimento. Que tal? Ele pode mudar. Então, gente, esse prejuízo do swap, 207 bilhões, isso é tão grande. Vocês sabem quanto que está avaliada... meu tempo está acabando. Vocês sabem quanto que está avaliada a Eletrobras para ser privatizada? 12 bilhões. A Eletrobras inteira, 12 bi. Em 12 meses, 207 bi com prejuízo de swap. Como é que esse prejuízo de swap foi pago? Com dívida. Para que a Eletrobras vai ser vendida? Para pagar a dívida. Tem lógica, gente? Então, olha, eu publiquei em janeiro de 2016, antes do golpe, o Banco Central está suicidando o Brasil. Analisando isso aqui, a gente já tinha visualizado que a crise estava sendo produzida. Nós, movimento social, com dificuldade de acesso a dados, já tínhamos visto. Vocês acham que quem estava comandando o sistema não tinha visto? Claro que tinha. Esse termo suicídio é do Piketty, que fala que seria um suicídio o Banco Central não irrigar a economia de moeda, não baixar o juro em tempos de crise.
que o nosso Banco Central fez? Não irrigou, não baixou o juro, subiu o juro e ainda reteve 1 trilhão e ainda gastou para remunerar o trilhão. Vou ter que correr aqui. Esse aqui é só para ilustrar, ó. A taxa básica estava em 14,25, o juro dos títulos chegaram a ser vendidos a 16,4. A desculpa é de controle inflacionário. Isso sempre foi mentira. O que provoca inflação no Brasil é preço da gasolina, preço dos combustíveis, preço do gás de cozinha, de plano de saúde, etc, etc, etc. E, além do mais, a nossa base monetária é super restrita. Esse folheto está aí, quem não pegou ainda, pegue na saída. Nós vamos fazer uma campanha nacional para popularizar o conhecimento desse escândalo que o Banco Central remunera a sobra de caixa dos bancos. Tá? Essa tela aqui, ó, meus filhos falam que eu não sei fazer PowerPoint, que eu escrevo demais. Isso aqui é de propósito. É porque a maioria das pessoas nunca ouviu falar disso. E essas telas, gente, estão disponíveis. Vocês podem usar à vontade, tá? Tem vários links, porque não dá tempo de explicar tudo. Quando nós começamos a denunciar isso aqui, ó, essa desculpa de controlar a inflação foi desmascarada em 2017, por quê? Se fosse verdade que o Banco Central teria que enxugar esse trilhão para controlar a inflação, 2017 erraram a mão tão feio na crise que nós tivemos deflação. A inflação caiu. E aí, se fosse verdade, no momento de deflação, o que o Banco Central teria que fazer? Desovar a moeda. E o que aconteceu em 2017? Recorde das compromissadas na época, chegou em 1 trilhão 230. Nós denunciamos isso. O que o Banco Central fez? Enviou esse projeto de lei aqui, ó, 9248, para legalizar os depósitos voluntários remunerados. Cria a figura do depósito voluntário remunerado. É escandaloso o negócio, não tem nem base legal, tá? Bom, a crise está aí, a crise não atinge todo mundo. Enquanto o Brasil comanda a alta da pobreza na América Latina e a miséria extrema, que já tinha desaparecido das estatísticas, reaparece com 13 milhões de pessoas, os bancos batem recorde de lucro a cada trimestre. Como que tem lucro de banco se toda a economia está definhando, se o PIB está caindo? É evidente que existe um mecanismo que transfere dinheiro para banco. E esse mecanismo é o sistema da dívida. O déficit sempre esteve no Banco Central. Mesmo durante aqueles anos em que produzimos superávit, o Banco Central já tinha déficit nominal. E como o professor Carlos Eduardo falou, olha aqui quando decidiram produzir a crise, ó, olha onde foi parar o déficit nominal. Claramente. Em todas as palestras que eu faço, eu peço todo mundo para repetir comigo. O título, vamos, gente? O déficit está no Banco Central e não na Seguridade Social. Todo mundo aqui tem que decorar isso igual um mantra e sair falando. Ó, o rombo das contas públicas está nos gastos financeiros. Olha aqui o gasto com o servidor público, ó, federal. Nunca passou de 300 bi. O gasto com a Previdência está uma rampa um pouco mais íngreme, porque muita gente foi empurrada para aposentar diante das ameaças das reformas de Temer e agora Bolsonaro. Mas olha aqui o gasto maior, que ultrapassa o trilhão e que está todo aqui dando pulos. É o gasto financeiro, tá? A crise também foi fabricada nos estados são afetados pela crise. Essa crise produzida pela política monetária ela beneficiou os bancos durante a fabricação da crise, porque os bancos é que ganharam com a remuneração da sobra de caixa dos bancos, os bancos que ganharam com o juro, ganharam com o swap, com tudo isso, e as medidas restritivas, de novo, favorecem os bancos, tá? Nesse cenário é que o Bolsonaro quer fazer 7 reformas, está fazendo, né? Da Previdência, a tributária, etc, etc. Tem que falar um pouquinho da dívida, né? O que explica o crescimento explosivo da dívida se os investimentos estão estacionados há anos e o patrimônio está sendo privatizado para pagar a dívida? É evidente o negócio financeiro por trás aqui. No Brasil, os credores da dívida são sigilosos. A gente só sabe os setores. A auditoria deveria ser uma rotina, uma praxe.
E é impressionante como pessoas batem ainda nessa ideia de auditoria, não é? A dívida interna já chega perto dos 6 trilhões. O que gerou essa dívida? Investimento zero. Dívida produzida pela transformação de dívida externa suspeita de prescrição, dívida nula em dívida interna, juros sobre juros, decididos em conflito de interesses. Você sabe o que acontece antes da reunião do Copom que define o juro? Reunião com representantes do mercado. Evidente conflito de interesses. Emissão de título para pagar juro, que é inconstitucional. Juros são despesas correntes. Então, aqui no Brasil, assim, ó, falta dinheiro para educação, para ciência e tecnologia, o que o governo faz? Corta. Vocês já ouviram falar alguma vez que faltou dinheiro para juro? Não. Por quê? Como assim? Se gasto em ciência e tecnologia e educação é despesa corrente, e gasto com juro também é despesa corrente. Como é que é isso? Emitem títulos, pagam juros e vai lá, contabiliza de amortização. Tá? Então, esse dado eu já falei, 95 a 2015, produzimos 1 trilhão de superávit primário, a dívida pulou de 86 bi para 4 tri. Até o TCU afirma que a dívida não serviu para investimentos no país. Não foram os gastos sociais que fizeram a dívida crescer, mas a política monetária do Banco Central. O privilégio da dívida é impressionante. A dívida tem sido a responsável pela destinação da maior parte do orçamento para gastos financeiros. Tem sido responsável pelo contínuo ajuste fiscal. Eu acho interessante que muitos economistas falam do ajuste fiscal, não admitem falar da dívida. Tem que falar para essa turma assim, gente, ajuste fiscal é para quê mesmo? Ajuste fiscal, gente, é cortar na saúde, cortar na educação, cortar no investimento, cortar tudo para sobrar dinheiro para o gasto financeiro. A dívida tem sido a desculpa para as privatizações, para as contrarreformas, para modificações danosas, em especial a emenda do teto, e para a tal da securitização. Esse gráfico do orçamento está num folheto também que eu trouxe para vocês. Todo ano o desenho é mais ou menos esse. Ciência e tecnologia está aqui ó, com 0,24%. Educação com menos de 4%, saúde com 4%. Aqui é a explicação de como se dá o pagamento de juro como se fosse amortização, que não dá tempo de eu explicar, mas eu vou só mostrar as telas que eu tenho aqui, professor. Essa aqui, gente, eu coloquei, ó, juros, tá? Em 11 anos aqui seguidos, o gasto com juro, o gasto com amortização, tudo dado oficial, o link está aqui embaixo, e o estoque da dívida. Se fosse verdade que nós estamos amortizando essa montanha, que ó, teve ano que nós amortizamos mais de 900 bi. Amortizar é o quê? Pagar um pedaço da dívida, do principal. Se nós estivéssemos amortizando essa montanha, o que teria que estar acontecendo com o estoque da dívida? Vocês estão vendo diminuição aqui em algum ano? Se fosse apenas rolagem, como dizem os liberais, isso aí tudo é só rolagem. É substituição de dívida velha por nova. Se fosse mera substituição, como é que teria que estar o estoque? Constante. E o que está acontecendo com o estoque? Está explodindo. Por quê? Porque estamos emitindo novos títulos para pagar juros. Isso é sustentável? Não. E o mercado sabe que não é sustentável. Então, por isso, ele já quer esse novo esquema aqui, ó. É o esquema da chamada securitização, que não é nada de securitização, na verdade. Isso aqui é a nova forma de gerar dívida, disfarçada, que é paga por fora dos controles orçamentários. O mercado quer se apropriar diretamente dos impostos pagos por contribuintes. O imposto não vai chegar diretamente no cofre público, gente, se esse esquema for aprovado. Isso, todo mundo paga imposto na rede bancária, não é? Esse esquema cria um ralo na rede bancária. Desse ralo, só uma parte dos impostos vão chegar no orçamento. Se hoje o orçamento já não está dando para cumprir as necessidades, o que vai acontecer com o orçamento
minguado. Para esconder isso, não é? Esse esquema cria uma nova estatal para operá-lo. Olha que infâmia. Estamos privatizando Petrobras, Eletrobras, Banco do Brasil, Casa da Moeda, Correios, Embraer já foi, mas criando novas estatais. Aqui no Rio de Janeiro, já tem a Companhia Fluminense de Securitização, tem a RJSEC, já tem várias empresas aqui no Rio de Janeiro para operar esse esquema fraudulento aqui. O projeto de lei é esse, 459 de 2017. Se vocês lerem o projeto, não dá para entender nada. Para desenhar esses dois diagramas, nós tivemos que ler 10.000 páginas de contratos, aditivos, escrituras, pareceres, uma verdadeira parafernália para esconder que o que está por trás disso aqui, gerar dívida ilegal e possibilitar que o mercado se apodere diretamente da arrecadação tributária. Isso aqui nos remete, nos transforma de vez em colônia, porque colônia, eu concordo com a professora Fátima, a gente já tem sido. Mas isso aqui, vocês já assistiram aqueles filmes lá da época, antes da Idade Média, em que o feudo invadia outro? Qual era a primeira providência que o invasor fazia? Tomava. O tributo agora é do invasor, ele passava a ser o arrecadador, não era assim? Esse projeto aqui faz isso. O tributo já vai diretamente para os bancos, tá? Bom, a auditoria está prevista na Constituição, já tivemos uma CPI que apurou muita coisa, mas não é auditoria. Nós precisamos reduzir a desigualdade no Brasil. É uma vergonha, nona maior economia mundial, ter a pior distribuição de renda do mundo e ser o 79º país em atendimento aos direitos humanos, segundo o IDH medido pela ONU. A questão mineral não dá tempo de falar, só vou mostrar as fotos, né? O fracasso do modelo econômico, o Brasil tem a maior concentração de renda do mundo, apenas 6 brasileiros concentram a mesma riqueza que a metade da população. Isso não está na pauta da reforma tributária, que o governo encaminhou, pelo contrário, a reforma tributária é mais recessiva ainda. Mas tem 2 projetos de lei aqui, ó. Tributar grandes fortunas e tributar lucros e dividendos arrecadaria 25% mais do que a proposta de reforma da Previdência, tá? Em termos de exploração mineral, a gente abre mão de tudo, a gente praticamente doa os nossos minérios e ficamos com um dano ambiental. Não é possível continuar com esse modelo extrativista. Olha aqui como Mariana, o crime de Mariana, os devedores da dívida ecológica que tem que ser cobrada, BHP Billiton, Vale e Samarco, o crime de Brumadinho, chegou a sair nos jornais que sabiam da falha e fizeram o cálculo. Quanto teriam que pagar em indenizações se a coisa arrebentasse como arrebentou e quanto gastariam para consertar? Apostaram no cálculo. Isso, eu digo isso porque quando a gente fala em dívida ecológica, muita gente nos fala, você quer colocar preço numa árvore? Preço num rio? Não, isso não tem preço, mas tem valor. E quem faz esses cálculos sabe desse valor, tá? E essa fatura tem que ser cobrada. A gente precisa avançar os estudos da dívida ecológica no Brasil. Há pouco tempo teve o incêndio na Amazônia, teve outro incêndio em Alter do Chão, que é a maior reserva de água doce do planeta. Tá? Muitos brasileiros não sabem de Alter do Chão, né? Nós temos que ter estratégias de ação. Primeira coisa é conhecer a realidade do Brasil. Segundo, mobilização consciente e partir para ações concretas. Organizar a sociedade. A solução virá de baixo para cima. E não existe salvador da pátria. Tá? Muito grata, fico à disposição para as perguntas.